Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Já sabe, cá estamos aos domingos para olhar para os principais acontecimentos da semana, com os nossos comentadores residentes. Boa noite aos três, Eduardo Lambrede, António Bueno e Lutero Simango. Vamos aos temas da semana. Na ótica dos nossos comentadores, começo pelo Eduardo Lambrede, escolheu como assunto da semana a absolvição dos réus no caso de falsificação de passaportes que envolvia então Nini Satano. Bom, eu quero começar por agradecer a Deus pela saúde e vida que me tem proporcionado. Eu escolhi este tema da absolvição dos réus do caso de falsificação dos passaportes para uma reflexão de toda a nossa sociedade. Estas pessoas foram absolvidas, algumas delas depois de terem ficado 10 meses na cadeia, e o tribunal diz não encontrar culpa dessas pessoas. Entretanto, permaneceram na cadeia por mais de 10 meses. Esta é uma violação muito grave da Constituição da República, porque a liberdade destas pessoas foi condicionada durante muito tempo, perderam muita coisa ao longo deste tempo. Informações que obtive através da comunicação social, a senhora Cidália, creio que este é o nome, se não estou em erro, perdeu inclusive o marido neste percurso, se não estou em erro também, porque estou a me basear em informação colhida através da comunicação social. Eu entendo que a prisão preventiva tem que ser repensada, porque a prisão preventiva ela tem que ser decretada com fundamentos muito claros. Neste caso em concreto, eu não vejo em que medida é que esta prisão preventiva serviria ou faria um bom serviço à justiça, porque não estava em causa aqui a ordem pública e muito menos consigo perceber que perturbação a liberdade destas pessoas criaria para este caso. E para, no fim, o tribunal dizer que não há matéria para condenar estas pessoas. A pergunta que se coloca aqui é o que é que o juiz, ou com que base é que o juiz de instrução preparatória decretou esta prisão preventiva? Quais foram os fundamentos para esta prisão? Porque se não houve nenhuma base sólida, evidências quase que indiscutíveis para que esta pessoa reconheça as celas, há aqui então um abuso que está sendo feito no uso da prisão preventiva, que esta é uma medida cautelar, só que o mais grave é que esta é uma medida cautelar de natureza pessoal. Quando se tratasse de uma medida cautelar de natureza real, por exemplo, não estaríamos aqui preocupados porque, absolvendo-se, restituem-se os bens. Mas, neste caso, esta pessoa foi restituída à liberdade, mas perdeu 10 meses da sua vida, que esses 10 meses não serão retornados. Por isso que eu trago este tema, em homenagem aos milhares de moçambicanos que estão nas cadeias por muito tempo a cumprirem a prisão preventiva e muitas das vezes sem fundamentos muito sólidos, como é o caso que nós acabamos de vivenciar, que esta prisão, segundo nos consta, foi baseada em fundamentos muito frágeis que o juiz não deveria ter decretado a prisão preventiva dessas pessoas, porque não existiam, de facto, fundamentos suficientes, nem perigo eminente de perturbação do processo, nem da ordem pública. Muito bem. António Bueno escolheu como assunto da semana a apresentação da candidatura do candidato Filipe Lima às eleições gerais. Muito boa noite, caros espectadores, e obrigado também a cumprimentar aqui os colegas do painel. Bom, escolhi este tema porque já estamos quase que, se fosse até em corrida da Fórmula 1, os motores estariam já nas boxes a roncar para dar início àquilo que vai ser esta corrida eleitoral até 2015, em que irá ocorrer no momento do processo de votação. E o candidato do Partido Frelimo já apresentou, logo no primeiro dia, para esse efeito, a sua candidatura e afastou quaisquer dúvidas que, porventura, podiam subsistir em alguns setores da sociedade relativamente a tentar-se pôr em causa a sua elegibilidade para renovar o mandato do Presidente da República, e está aqui confirmado que, uma vez depositada a candidatura no Conselho Constitucional, está mais do que confirmado que Filipe Jacinto Nhus é efetivamente o candidato do Partido Frelimo às eleições presidenciais de 2015 e naturalmente espera-se que consiga granjear
simpatia da maior parte do povo moçambicano e por essa via possa naturalmente ganhar. Essas dúvidas existiam mais dentro do que fora do partido, não é? Bom, que é impossível de alguns setores, quer dentro ou fora, mas já não existem essas dúvidas. Muito bem, o Lutero Simão escolheu como assunto da semana a reflexão sobre o nosso futebol. Sim, primeiro quero saudar aos que acompanham este programa e também uma saudação especial aos meus colegas do painel. Sim, escolhi este tema da semana, que é o nosso futebol. Pois, nesses últimos dias, tem havido um debate sereno, um debate aberto em relação à prestação da nossa seleção nacional, os Mambas. De fato, esta nossa seleção está a atravessar um momento difícil, delicado e complexo, pelo que urge que os órgãos da nossa Federação de Futebol reúnam urgentemente para encontrar uma plataforma, não só plataforma comum, acima de tudo de debater internamente para averiguar e perceber o que se passa dentro da nossa seleção nacional, pois há que regressar para os momentos da glória, há que regressar para os momentos de sucesso da nossa seleção. Por isso, um abraço forte aos nossos jogadores e muita força à nossa seleção nacional. Muito bem, vamos aos assuntos que escolhemos. Vamos começar por analisar então a declaração da inconstitucionalidade da dívida da Ematur feita pelo Conselho Constitucional esta semana, a pedido do Fundo do Fórum de Monitoria ao Orçamento e do Provedor de Justiça. O Conselho Constitucional, então, no âmbito da fiscalização sucessiva da constitucionalidade das leis e normas, decidiu então declarar inconstitucional a resolução que aprova a Conta Geral do Estado referente ao exercício económico de 2014, aprovada então pela Assembleia da República, e bem como as garantias soberanas dadas à dívida da Ematur. Eduardo Lambrete, vou começar por si. O que é que ilação traz deste acordo do Conselho Constitucional? Bom, este acordo, na verdade, vem dar razão à RENAMO, à sociedade civil e todos aqueles que se opuseram à aprovação pela Assembleia da República à inclusão desta dívida no Orçamento do Estado. Por muito tempo nos batemos sobre isto, provamos por A mais B, mas a força da maioria que superou a força da razão ditou que a Assembleia da República cometesse um grave erro e hoje o Conselho Constitucional vem dizer isto sem muitas margens de dúvidas, que de facto tínhamos razão quando dizíamos que estas dívidas não podiam ser legalizadas. E o Conselho Constitucional foi muito mais longe, não só na afirmação da inconstitucionalidade destas dívidas, mas muito mais longe de dar inclusive a consequência desta sua decisão e que alguns até possam considerar que isto é extrapolar um pouco o seu mandato ao dizer ou ao declarar a nulidade destas dívidas. Portanto, não só foi naquilo que está dentro dos seus limites, que é declarar a inconstitucionalidade das normas ou das leis, que, na verdade, no fim teria a mesma consequência, que era a nulidade destas dívidas ou de todos os atos praticados no âmbito destas dívidas ocultas. Portanto, sempre dissemos aqui e em todo lado, para quem quis ouvir, que os moçambicanos não têm absolutamente nada a ver com essas dívidas, porque elas são nulas e de nenhuma existência, portanto, não podem ser conhecidas. E foi uma pena que a Assembleia da República, no seu conjunto, e a bancada maioritária em particular, de não ter ouvido a voz das minorias, que tinham a razão, mas não tinham a força da maioria, e repetidas vezes a sociedade civil também manifestou-se nas ruas e afirmando da mesma maneira que essas dívidas eram inconstitucionais, essas dívidas eram ilegais, e aqui está a prova, então, pelo órgão competente para declarar a inconstitucionalidade
das normas. Deixe-me ver, António Bueno, a sua leitura deste acordo no Conselho Constitucional? Bom, em primeiro lugar, os parabéns aos mentores e às pessoas que deram a cara para que isto pudesse ocorrer. Isto é uma manifestação clara de cidadania por parte dos moçambicanos que se mostraram incansáveis e que serviram-se de todos os meios que tinham ao seu dispor para garantir que efetivamente estas dívidas fossem declaradas nulas e eles o conseguiram. Mais uma vez, estão de parabéns. E é isto que se pretende, quer dizer, cada vez mais os cidadãos estarem conscientes das suas responsabilidades como cidadãos e estarem preparados para defender aquilo que consideram ser um bem comum. E neste caso demonstrou-se que efetivamente havia por parte da maioria da população moçambicana que não estava confortável em assumir estas dívidas e então, de facto, o Conselho Constitucional terá declarado a nulidade desta dívida e também da soberania, das garantias soberanas que o Estado tinha prestado para poder viabilizar este negócio. Pois bem, e agora é preciso ir para frente, quer dizer, é preciso ir para frente e começar, de facto, a perceber aquilo que é o real sentido e alcance deste acórdão. Em primeiro lugar, eu acho que há aqui também, apesar de não se fazer uma referência clara, me parece que aqui o Tribunal Administrativo deveria, em tempos, ter agido em face da informação que lhe chegou ao seu conhecimento e de facto, porque grande parte das matérias que aqui foram conhecidas pelo Conselho Constitucional já deveriam ter sido... São do âmbito do Tribunal. Exato. Aliás, o próprio acordo não menciona isso, que a contratação de um empréstimo é um ato administrativo, portanto, que a sua apreciação cabe à jurisdição administrativa, nos termos da Lei de Procedimento Administrativo. Claramente exato. uma indireta no sentido de que o Tribunal Administrativo tinha competências e não agiu. Exato. Então, está aqui, de facto, terá havido aqui um lapso por parte do Tribunal Administrativo, pelo fato de não ter, em tempo útil, se debruçado sobre esta questão das dívidas. Mas também, por outro lado, me parece ter havido aqui uma extrapolação daquilo que eram as competências do Conselho Constitucional ao conhecer em concreto daquilo que é efetivamente até de um contrato, neste caso em concreto, em que se terá debruçado sobre, nem foi tanto sobre a constitucionalidade, mas foi mais sobre a legalidade desse contrato, ou dos atos, naturalmente, que serviram de objeto a esse contrato. Porque aqui ficamos depois numa situação de veras complicada. Porque, por um lado, nós temos a situação em que a resolução da Assembleia da República, que terá deliberado no sentido de inscrever-se estas dívidas na Conta Geral do Estado relativas a 2013, não ter sido objeto de apreciação por parte do Conselho Constitucional, porque se mostrou o Conselho Constitucional incompetente em razão da matéria para conhecer desta resolução. O que, em termos formais, a resolução é válida, a resolução é constitucional, a resolução é legal. Mas o objeto desta resolução, que é a inscrição das dívidas na Conta Geral do Estado, em princípio também é válida. Agora, o próprio objeto, que são as dívidas e as garantias, o Conselho Constitucional apreciou sobre as mesmas e declarou nulas, quer as dívidas, quer a dívida, quer as próprias garantias. Então ficamos numa situação em que, de um lado, nós temos a resolução que aprovou a inscrição dessa dívida na Conta Geral do Estado, válida, e do outro lado temos a própria dívida e as garantias que tinha em par, naturalmente, como objetivo garantir a execução de contrato, declaradas nulas pelo Conselho Constitucional. Agora, que efeitos jurídicos é que irão advir desta decisão tomada pelo Conselho Constitucional? O que é que vai prevalecer? É a nulidade das dívidas e das garantias, ou eventualmente vai prevalecer aquela decisão, a resolução da Assembleia da República, que em nenhum momento foi atacada pelo Conselho Constitucional? Doutor Simão, sua leitura. Bem, a leitura que eu faço em relação a este acórdão é só para dizer que este acórdão vem
cimentar o consenso nacional em relação a estas dívidas, que elas de fato são ilegais, e também reforça a motivação que o MDM teve ao nível da Assembleia da República ao propor a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que concluiu de que estas dívidas eram ilegais e inconstitucionais. E também esse acórdão produz algumas consequências. Produz as consequências políticas, jurídicas, legislativas, assim como económicas. Políticas. Estamos à espera que o governo de Moçambique apareça publicamente a posicionar-se. Ainda não fez. Ela não fez. Portanto, aí estamos à espera, porque isso é uma consequência política. A consequência jurídica, a pergunta que se coloca agora é: então, as dívidas em relação a MAM e Proíndicos, como fica? Tomando em conta que não se pode só julgar o caso de Matum, ignorando o caso do MAM e Proíndicos. Consequências legislativas. O companheiro aqui de painel já avançou sobre a resolução. Embora o acórdão não diz a inconstitucionalidade, diz que é nulidade, com os efeitos inerentes, etc. É óbvio que eu acredito que também cabe aqui à Assembleia da República fazer uma reflexão profunda. Se de fato valeu a pena manter aquela resolução como estava ou revogar só aquele capítulo que diz referente às dívidas. Consequências económicas. Só pelo fato de declarar a nulidade deste todo o processo significa que a empresa Matum também questiona-se a sua existência. Por isso, para dizer que esse acórdão reforça e cimenta o consenso nacional em relação a essas dívidas, que elas são ilegais, são inconstitucionais, só simplesmente lamentar que o seu efeito do acórdão é só ao nível do território nacional, não tem um efeito exterior. Por isso, o desafio que aqui se reside é fazer um apelo ao Conselho Constitucional, a todos aqueles juristas, para que reforcem a oposição da Poder da República ao plano internacional, para que o Estado moçambicano não deve assumir essas dívidas, muito menos pagá-las. Muito bem. Ao declarar a nulidade das dívidas, na prática, o Conselho Constitucional resolve o problema no plano interno, como dizia aqui. O que significa que, a partir de agora, é no plano internacional que a coisa vai ser colocada. Tá. Eu queria ouvir as vossas opiniões. O Governo ainda não se pronunciou sobre isto. Como é que fica o processo de reestruturação desta dívida com os credores, na vossa opinião? Começo aqui pelo Namborete. E qual deve ser a posição face a este acórdão, a posição do Governo face a este acórdão na sua relação com os credores, na sua relação com os mercados? Em princípio, quando se declara a nulidade de um ato, quer-se dizer que ele não existe. Pois, todos os seus atos subsequentes também são nulos. Não é? Portanto, não existindo, e todos os atos associados a esta dívida não existindo, o Estado moçambicano não tem que usar o dinheiro dos moçambicanos para pagar coisa nenhuma, o governo não tem que negociar dívida nenhuma usando os dinheiros dos moçambicanos. Portanto, este é o ponto de partida, porque nós estamos a dizer que esta dívida não existe, não é conhecida, não deve nem sequer constar nem no orçamento de Moçambique, nem nas contas do Estado. Portanto, se o governo vai negociar ou vai renegociar para pagar com fundos do Estado, esses fundos devem estar inscritos no orçamento. Mas essa declaração do Conselho Constitucional, que diz que essas dívidas são nulas, por serem nulas, elas não podem constar no orçamento do Estado. Agora, a questão aqui é, nós já temos uma decisão do Conselho Constitucional que nos diz que essas dívidas não existem, portanto, não podem constar de nenhuma das contas nem orçamento do nosso país, os moçambicanos não têm que pagar nada em relação a essas dívidas. Entretanto, há pessoas ao nível interno e externo que sabem como é que este esquema foi feito e para onde é que o dinheiro foi. Esses é que têm que
se desdobrar com a justiça e encontrar essa forma de como pagar aquilo que tiraram dos credores internacionais e outros nacionais que se sentirem lesados neste processo. Portanto, sob o ponto de vista do Estado moçambicano, o Estado moçambicano é exonerado destas responsabilidades porque não conhece essas dívidas é como se elas nunca tivessem existido. Entretanto, há pessoas individuais que conhecem este processo, que sabem onde é que está o dinheiro, e há pessoas também individuais ou instituições fora do país que foram lesadas nesse esquema. É a este nível que o assunto tem que ser resolvido. Estas pessoas são conhecidas, estas pessoas é que têm que responder por essas dívidas que foram contraídas em nome de Moçambique, mas que não serviram a Moçambique, e por essa via também a jurisdição moçambicana, ao nível da constitucionalidade ou da análise da constitucionalidade dos atos, decidiu que de facto não devemos conhecer esta dívida. É bem verdade que isto cria alguma complicação a partir deste momento, mas o que nos agrada a nós, e devo repetir isto, a Renamo sempre se bateu em relação a isso, desde o primeiro momento que tomamos conhecimento destas dívidas, e a posição foi sempre firme, nunca alterou, de que não devíamos reconhecer essas dívidas. De facto, queremos corroborar com a decisão que foi tomada e continuarmos a insistir que estas dívidas não devem ser pagas pelos moçambicanos. A renegociação não deve ser feita em prejuízo dos moçambicanos. O governo não pode procurar formas alternativas de pagar esta dívida, porque o governo moçambicano representa os moçambicanos na gestão da questão do Estado, e os moçambicanos não estão comprometidos de nenhuma maneira com esta dívida. As pessoas devidamente identificadas que têm compromisso ou que estão responsabilizadas ou que vão ser responsabilizadas em relação a essas dívidas, essas sim devem procurar as formas de pagar a dívida a quem deve. Deixa-me ouvir. Bueno, as decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis, significa que são de cumprimento obrigatório. Com esta decisão, o Conselho Constitucional diz claramente que o Estado moçambicano não deve assumir a dívida. No entanto, já havia um plano de reestruturação da dívida anunciado ainda a semana passada pelo Ministério das Finanças. Como é que acha que deve ser o posicionamento do Estado moçambicano? O Governo ainda não se pronunciou. Qual é que acha que deve ser a posição, uma vez que os credores que não são... portanto, em que este acordo do Conselho Constitucional não tem efeito sobre os credores vão fazer aquilo que, no âmbito da autonomia de vontade das partes, portanto, que assinam um contrato, que não cumpre, vou aos tribunais e, portanto, vou pedir a sua responsabilização. Qual é que acha que deve ser a posição do Estado moçambicano? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tínhamos que apreciar, de facto, aquilo que foi a decisão tomada pelo Conselho Constitucional, que foi de declarar a nulidade dos atos inerentes ao empréstimo contraído pela Ematum Sociedade Anónima e respectiva garantia soberana conferida pelo Governo em 2013, com todas as consequências legais. Agora, que consequências legais é que podem advir ou que advirão do facto do Conselho Constitucional ter declarado a nulidade do negócio Ematum? Bom, um dos efeitos, o efeito, a regra geral, da declaração de nulidade do negócio é que todos os atos que tenham sido praticados ficam sem efeito e deve-se retornar à situação em que as partes estavam antes de celebrarem o tal negócio. O que significa que terá havido, por parte do governo de Moçambique ou do Estado de Moçambique, aquilo que terá sido o recebimento de ativos provenientes deste negócio com a Ematum. Então, significa que o Estado de Moçambique deverá devolver estes ativos, ainda falo do nível interno, estou a falar do nível interno, deverá devolver estes ativos... E reclamar uma parte das prestações já prestadas, já avançadas. Exato, mas deverá devolver nas condições em que recebeu estes ativos. O que significa que, caso não seja possível devolver em espécie o que se tiver recebido, dever-se-á devolver em dinheiro, correspondente àqueles bens. Então, me parece que, relativamente a este aspecto, fica claro que o Estado de Moçambique deverá devolver o que recebeu e também deverá receber o que tiver prestado por conta deste contrato. Isto a nível interno. Agora, a nível internacional, é importante também ressalvar o facto de que
o contrato da Ematum relativamente à escolha da jurisdição que iria eventualmente conhecer de quaisquer interpretações ou da execução do próprio contrato e surgissem por essa via litígios, não seria uma jurisdição moçambicana, seria uma jurisdição estrangeira, neste caso Londres, o que significa que internamente pode o Conselho Constitucional ter tomado essa decisão, mas entretanto é preciso saber que efeitos isso poderá causar relativamente aos credores da Ematum. E credores não me refiro ao banco, quer dizer, vários credores, a Ematum agora tem vários credores que compraram Eurobonds, que investiram, exato, investiram em ações naturalmente que lhes pudessem garantir retorno, dividendos no negócio Ematum, e cada um deles é credor e está à espera que efetivamente possa receber quer o capital, quer também os dividendos que possam daí advir. O que significa, a nível internacional, será muito difícil ao Estado de Moçambique eventualmente deixar de cumprir com estas obrigações, a menos que consiga obter, por via judicial, me parece já está até em andamento processos em tribunais londrinos, para conseguir também uma declaração de nulidade destes negócios. Se o conseguir, muito bem, significa que esta é uma grande oportunidade que o governo, que o Estado moçambicano pode atualmente conseguir, mas se não conseguir, eu não vejo de que formas é que o governo conseguirá não cumprir com as obrigações que terá assumido a nível internacional, porque pode até que vai acontecer. Se honrar as obrigações significa prestar, portanto, no caso as amortizações da dívida junto dos credores, e fazê-lo com dinheiro público, estará a violar aquilo que eu espero. Não, mas o mais fácil pode acontecer que até os credores possam executar o próprio Estado. Nessa altura não haverá outra saída, senão o Estado ver-se obrigado a pagar, em função de uma sentença já tenha eventualmente transitado em julgado, proferida por um tribunal, neste caso londrino. Sim, se chegar a essa situação... Terá de ser necessariamente por via dos tribunais a resolução deste assunto. Exato. Então, é claro que o Governo agora não terá condições de pagar, o fato de ele se considerar esta dívida ilegal e nula, por isso, declarada nula esta dívida. Mas, se porventura os credores não se sentirem que não estão a ser pagos, e de quando deveriam ser pagos, e recorrer ao tribunal, e se porventura eles ganharem a causa em tribunal, o Estado de Moçambique naturalmente será obrigado a pagar. Significa que a luta agora vai ter que travar os tribunais aquelas duas ações que a Procuradoria disse que intentou, terão de ser, portanto, terá de ser já nesse campo que o Governo vai ter que travar a luta relativamente a isto. Lutero, do ponto de vista dessas consequências que se geram, sobretudo no plano internacional? Sim, há essas consequências, mas é preciso também que internamente que haja uma conclusão. É sabido, de acordo com a nossa Constituição, que nós temos os três poderes. Temos o poder judicial, o poder executivo e o poder legislativo. Pelo menos esse acórdão enorme em cima judicial já se posicionou-se de que essas dívidas são ilegais, em que o Estado moçambicano não deve assumir. Agora, e o governo mantém-se ainda em silêncio. Daí então cabe também à Assembleia da República fazer uma reflexão profunda e, de uma forma definitiva, tomar uma posição. Se a Assembleia da República não tomar uma posição definitiva, a balança ainda vai tender-se ao governo. Então, é preciso que essa República... Nesta altura também qualquer posição, quer da Assembleia, quer do Governo, não tem nenhuma validade, uma vez que prevalecem as decisões dos tribunais. O Conselho Constitucional, materialmente, é um tribunal. Sim, mas tem que tomar, rever, uma questão de consciência. No âmbito político. Sim, no âmbito político, porque são consequências políticas. E também é preciso potenciar já ao PGR no seu plano internacional para inverter a situação. E reafirmo mais uma vez aqui nesse debate de que estas dívidas são ilegais e o povo moçambicano não deve pagar. Há uma questão que acho que talvez nós ainda não tivemos a coragem de assumir de facto. Porque a situação é a seguinte: há um dinheiro que supostamente foi dado de empréstimo a Moçambique, mas que Moçambique não conhece, não recebeu este dinheiro. E está a ser obrigado a pagar um dinheiro que não conhece. O Conselho Constitucional disse que este processo foi ilegal, portanto é nulo, de nenhum efeito.
Entretanto, há pessoas que emprestaram esse dinheiro, compraram esta dívida e juntaram dinheiro e emprestaram a Moçambique na expectativa de obter retorno. Eles pensam que emprestaram a Moçambique, mas na verdade um grupo de pessoas é que se beneficiou deste dinheiro. Portanto, não é justo que se procure formas de usar os recursos dos moçambicanos para pagar uma dívida que foi contraída para favorecer um pequeno grupo de pessoas. As pessoas lesadas, essas têm o direito de reaver o seu dinheiro. E o que as nossas instituições de justiça também é ajudar essas pessoas a obrigar as pessoas que usaram ou se beneficiaram desse dinheiro a devolver às pessoas que deram de empréstimo. É uma das razões porque é que sempre insistimos que o senhor deputado Manuel Chang devia ir prestar contas com os credores lá nos Estados Unidos e todos os outros que sabem do paradeiro deste dinheiro que apareçam e devolvam o dinheiro, porque os moçambicanos não viram a cor deste dinheiro e não têm que pagar absolutamente nada, nem com gás, nem com petróleo, nem com castanho, nem com coisa nenhuma. Bem, no dia seguinte ao anúncio deste acórdão, o Presidente do Conselho Constitucional colocou o seu lugar à disposição, portanto, renunciou ao cargo. É também uma das prerrogativas que está, digamos, na lei orgânica do Conselho Constitucional, chamada LOC, e essa decisão, portanto, não carece de aceitação por parte do Presidente, portanto, ela executa-se automaticamente, por isso o Presidente mandou publicar em BR esta posição do Presidente do Conselho Constitucional. Queria ouvir a vossa opinião. Lutero, começo por si. Acha que esta saída de Hermenegildo Gamito tem a ver com o acórdão do dia anterior ou não? Bem, a fundamentação que ele apresentou, no dia em que apresentou a demissão dele, ele disse, não sei se de forma clara, mas disse de uma forma que não tem nada a ver, de que ele fazia-o simplesmente porque tinha chegado à idade e também tinha razões de um fórum pessoal. Baseando isso, devo dizer que cada um de nós tem a sua liberdade individual, que deve ser respeitada. E isso também temos que respeitar a sua posição individual em relação da demissão que ele pronunciou. Mas também não podemos ignorar de que todo indivíduo que exerce um cargo público é sujeito à censura. E essa censura que eu faço em relação a essa demissão, por que tinha que esperar depois do acórdão? E o faço 48 depois. Aqui há várias interpretações que nós podemos fazer. A primeira é que talvez recebeu pressão. Recebendo pressão, então decidiu, esta vez então vamos sair. Portanto, eu penso que houve pressão para que ele saísse, porque ele, sabendo que a idade tinha chegado, e também sabe-se que daqui a um mês, ou menos de 45 dias, a Assembleia da República vai se reunir e dentro da sua agenda está prevista a indicação de novos membros para o Conselho Constitucional. Portanto, eu penso que há uma mistura de coisas aqui. Portanto, ele se sentiu-se pressionado, houve alguma pressão de um lado e ele sentiu-se naquele momento obrigado a... O que acha que o terá pressionado objetivamente? É o acórdão. Porque esse acórdão tem consequências políticas. Esse acórdão dá-nos razão. Dá-nos razão, quando digo nós, estou a referir todos aqueles que a voz bem viva, nesses últimos 3, 4 anos, foram dizendo que estas dívidas são ilegais, essas dívidas são inconstitucionais, que o povo moçambicano deve pagar. Entanto, esse acórdão mexe com muitas sensibilidades, num particular com as sensibilidades políticas dos que estão à frente do Estado moçambicano. António Bueno, leitura, acha que há uma relação, causa e efeito, entre o conteúdo do acórdão e esta saída de Hermenegildo Gamito do cargo de Presidente do Conselho Constitucional? Bom, eu não acho
e até usando alguns termos usados pelo Dr. Gamito, quer dizer, nós é que estamos traumatizados. E pelo fato de estarmos traumatizados, agora estamos a dramatizar. E significa que... E ele, de certeza, está numa situação tranquila, e ele te disse que estava tranquilo, de consciência tranquila, e eu acho que é nesse estado de espírito que ele deve se encontrar. Porque não nos esqueçamos que ele evocou 2 grupos de razões. O primeiro são razões de foro pessoal, e o segundo, o facto de já ir atingir em setembro 75 anos de idade. E não nos esqueçamos que é o limite de idade até o qual os magistrados podem exercer as suas funções, porque eles podem normalmente ir até os 70 anos e por razões, por conveniência de serviço, podem naturalmente serem contratados por comissão de serviço por mais de 5 anos. E não nos esqueçamos também que já iniciou o processo eleitoral. E o processo eleitoral, até as eleições, mesmo os recursos que aí advêm, são processos muito desgastantes. E de certeza ele não se sentiu em condições de iniciar com este processo, sabendo que não iria depois concluir com o referido processo, e preferiu não deixar o critério quer da Assembleia da República e do chefe de Estado, a indicação do outro presidente do Conselho Constitucional. Não acha que o timing escolhido cria esta suspeição? Eu acho que não, porque se ele tivesse feito isso antes, diriam, pois é, ele não quer apreciar o pedido efetuado da declaração de inconstitucionalidade e legalidade da dívida e está a fugir, entre aspas, dessa responsabilidade, porque tem não sei o quê, tem mais qualquer coisa. O significa, o timing, a pessoa que entende ser aquele momento certo para pôr o cargo à disposição é a única pessoa que pode escolher o timing, certo? Porque se ele tivesse feito isso antes, repito, se tivesse feito isso antes, também o estaríamos a criticar, porque até podíamos estar a chamá-lo de cobarde e mais adjetivos a que estamos habituados a ouvir, e se porventura não o tivesse feito agora e o fizesse também a posterior, antes das eleições, antes de eventualmente de iniciar o processo da votação, também seria de mesma forma crucificado. Eu acho que nessas situações em que as pessoas põem o cargo à disposição, e coisa rara no nosso país, quer dizer, coisa rara no nosso país, porque nós estamos habituados a ver pessoas a ir até as últimas consequências, quer dizer, são tiradas dos cargos e raramente as pessoas põem o cargo à disposição. E eu acho que este é um exemplo que deve ser seguido por pessoas que entendem terem cumprido com a sua missão e que é preciso criar espaço para que outras pessoas possam dar continuidade a essa missão. Eduardo Namoreto, sua leitura, há ou não relação, na sua opinião, entre os 2 factos? Eu acho que existe uma relação, como bem dizias, o timing para este anúncio é bastante suspeito. E nós não nos esqueçamos que isto não é a primeira vez. Né? É quase que uma prática dentro do partido que governa, convidar muito silenciosamente aqueles que já não são bem-vindos para encontrar um argumento para deixar os cargos. Nós conhecemos os casos de presidentes de municípios que, de um momento para outro, lembraram-se que queriam continuar a estudar, ou de um momento para outro lembraram-se que estavam doentes e que não podiam continuar a exercer as suas funções, e em tantos outros cargos também de pessoas que, de um momento para outro, lembraram-se de alguma enfermidade qualquer que os impedia de continuar a exercer as suas funções, mas que, para nossa surpresa, saindo daquele cargo, foram ocupar outros cargos que demandam ainda muito mais da saúde delas, o que prova claramente que os argumentos não eram efetivamente aqueles que justificavam a sua saída. Portanto, acho que este é um dos casos. Eu acredito, porque conhecendo a pessoa do Dr. Gamito, não é uma pessoa que tomaria uma decisão dessa de anunciar uma decisão tão importante quanto esta que os moçambicanos durante muito tempo estiveram à espera, e para pouco tempo depois dizer que eu já saio daqui. Isto eu comparo a uma situação em que alguém vai a uma palestra, fala e depois não se predispõe a ficar para o debate. Quer dizer, simplesmente colocou
a acha na fogueira e saiu, não quer nem ouvir os comentários que se fazem sobre isto. O argumento de completar 75 anos, eu acho que não é tão razoável, porque ainda por cima os 75 anos só em setembro. Portanto, nada impedia que aguentasse, nem que fosse uma semana, pelo menos para ouvir isto tudo que está sendo dito em torno da decisão que o Conselho Constitucional tomou sob a sua liderança e depois dizer então que, olha, eu terminei o meu trabalho, já quero ir descansar, mas não é jogar o fogo e depois dizer que, olha, eu vou completar 75 anos e em setembro, não é na próxima semana, que poderia dizer que, olha, eu já estou nesta fasquia de que não posso continuar mais aqui. As razões pessoais, essas eu não posso comentar, porque como ele próprio diz, são razões pessoais. Se calhar essas podem ter pesado mais nesta decisão, mas a de completar os 75 anos, acredito que não é tão relevante, porque não é agora, é daqui a mais alguns meses, é em setembro. E o que não era esperável, de facto, é que quando as pessoas ainda estão a tentar digerir esta decisão, a pessoa que liderou este processo já lava as mãos e diz que eu não faço mais parte deste projeto. Ou seja, ele próprio criou aso a que as pessoas pudessem interpretar. Exatamente, há muito campo para especulação nesta decisão que ele tomou, o que provavelmente poderia ter se evitado isto se ele tivesse permanecido no cargo, nem que fosse por mais de uma semana ou mais de 10 dias, e acompanhar essas discussões todas, porque nesta situação em que ele está a deixar, praticamente está a lavar as mãos, porque ele já não está disponível para responder a nenhuma pergunta. Não estamos a falar aqui de recurso, porque a decisão foi tomada e não é recorrível. Mas pelo menos ouvir, ainda na qualidade de quem dirigiu este processo, o que é que os moçambicanos estão a fazer, estão a falar, o que é que os outros interessados neste processo também estão a falar. Portanto, eu concluo que há aqui alguma pressão, não posso dizer de que natureza, mas certamente não é à vontade, porque ninguém de sã consciência leva um processo tão sinuoso como este até as consequências e depois diz, olha, basta eu entregar isto, estou fora. Portanto, por alguma razão, toma-se uma decisão dessa, mas se são decisões que são tomadas de sã consciência, as pessoas sabem também, depois da decisão ser tomada, há um período de digestão dessas decisões e é preciso que as pessoas que a tomaram estejam também presentes, nem que seja para a sua presença significar o comprometimento ou o cometimento com aquela decisão que foi tomada. Não, mas há um aspecto, Jeremias, eu acho que é importante esclarecer o seguinte, quer dizer, o Conselho Constitucional, o modus operandi do Conselho Constitucional, são 7 magistrados, incluindo ele o presidente, o ex-presidente e depois o vice-presidente. Exato, são 6 agora neste momento. A doença do Dr. Ubice. Exato. Agora, e é um órgão, são 5. exato, e é um órgão colegial, o que significa que as decisões a serem tomadas é importante que haja, primeiro para as sessões ocorrerem, é importante que haja quórum suficiente para esse efeito. Sem quórum não há sessão, não há deliberação nenhuma. O que significa que esta decisão relativamente às medidas não foram tomadas pelo Dr. Gamito, foram tomadas pelo Conselho Constitucional. Se porventura havia alguma pressão pelo fato de supostamente a decisão ter sido contrária aos interesses não sei de quem, então teriam sido todos os juízes conselheiros a renunciarem às funções. Mas não é isso que aconteceu. E ademais, relativamente aos processos que são apreciados em termos de Conselho e também aos outros tribunais, é assim que acontece, é indicado ou nomeado um relator. É esse relator que prepara todo o documento, todo o relatório, depois submete à apreciação dos seus pares e é decidido. Então não vejo por que razão é que só o Dr. Gamito tem que ter sofrido a tal pressão para pôr o cargo à disposição e não os outros, porque a decisão foi colegiada e por unanimidade. Por aqui, pelo menos, não há nenhuma declaração de voto vencido. Então, todos os juízes conselheiros do Conselho Constitucional concordaram com este relatório e assumiram responsabilidades sobre ele. Mas aqui não temos dados para nos dizer exatamente qual é a razão para isto. O que estamos a comentar é que o tempo em que isto ocorre cria espaço para todo esse tipo de interpretações e especulações. Porque, de facto, eu não estou a conseguir perceber que no momento em que as pessoas ainda estão a procurar entender
o número 1 do órgão que tomou essa decisão diz: eu já estou a sair. Ainda nem sequer arrefeceu o acordo, ainda foi impresso, ainda está quente, é a pessoa que liderou, porque mesmo que o funcionamento do Conselho Constitucional seja nesta base de o processo entrega a um relator, esse é que vai fazer o trabalho, há uma liderança. Por isso mesmo que se escolhe um presidente do Conselho Constitucional. E as decisões que são tomadas no colégio, na verdade, a cara é ele. E não é por acaso que é ele mesmo que vem apresentar estas decisões. Portanto, não estamos aqui a dizer que o Conselho e os outros juízes conselheiros não têm responsabilidade sobre isto, mas a responsabilidade maior e a pressão que possa advir é sobre a pessoa, é sobre a cabeça. E neste caso, a decisão dele levanta então essas dúvidas. Então, estamos de facto dramatizados. Bem, vamos avançar para outro tema. Esta semana foi detido o antigo Ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula. A detenção dele foi depois legalizada na última sexta-feira, portanto, por um juiz de instrução a decretar então a prisão preventiva, oficializada a prisão preventiva de Paulo Zucula, que significa então que encontrou os tais indícios, ou nem por isso, em função deste caso dos passaportes. Mas queria ouvir a vossa reação. Agora o caso está relacionado com o chamado caso da Odebrecht, portanto, que tem a ver com as obras da construção do aeroporto de Nacala, onde terá recebido então comissões no âmbito dessas obras. Vou começar pelo Lutero Livre para ouvir a sua opinião. Bem, eu penso que Estamos ou não numa luta assumida já, sem tréguas contra a corrupção? Eu penso que o engenheiro Paulo Zucula deve estar a passar momentos muito difíceis. Estamos a falar de já uma segunda acusação, né? Depois daquela primeira relacionada com... Não, é a terceira. A terceira. Portanto, ele está numa situação muito difícil. Agora, Odebrecht apareceu com uma certa acusação, alegando de que há indivíduos que em Moçambique receberam uma comissão de 900 mil dólares norte-americanos para poder dar a luz verde para as obras da construção do aeroporto de Nacala, Porto. Vai ter um aeroporto já sendo conhecido como um elefante branco. E nesses volumes de comissões, dizem, não sou eu a dizer, dizem que ele recebeu cerca de 315 mil dólares norte-americanos e, mais uma vez, aparece o nome do deputado Lechang, que também recebeu uns 250 mil dólares e o valor, o saldo, que está na casa de 250 mil dólares, há uma terceira pessoa recebeu. Emiliano Finotti. Entanto, isto para dizer que a situação está dramática, porque essa onda de corrupção está a pôr o país de joelho. Esta corrupção está a atrasar o nosso desenvolvimento. Esta corrupção é o responsável pela desgraça do nosso povo. É por isso que não há empregos, é por isso que nos hospitais não há medicamentos, etc. Por isso eu penso que o engenheiro Paulo Zucula deverá fazer o maior esforço possível de colaborar com a justiça para que isso fique todo esclarecido de uma vez para sempre. Porque ele, de fato, como cidadão também, tem o direito à defesa para provar a sua inocência. Se ele é inocente, está muito bem. Se não é, deve colaborar com a justiça para que isso fique devidamente clarificado. Agora, este combate à corrupção, eu penso que há uma teia de corrupção em Moçambique. E esta teia de corrupção... Estas ações não estarão no sentido de desmantelar essa teia? Essa teia tem um seu centro. Enquanto o centro desta teia não for destruída, não estamos a resolver nada. Estamos sempre a dar a volta da teia. Qual é o centro já agora? O centro, eu penso, tem a ver com o nosso sistema de governação.
ao longo desses últimos 10, 15 anos de governação, a corrupção fortificou-se muito em Moçambique. É preciso destruir essa terra. É preciso destruir essa rede. E nós já tínhamos dito que em volta dessas redes, das dívidas ilegais, havia um responsável. Eu não acredito que um ministro tome uma decisão unilateral sem ter a luz verde do seu responsável. E de acordo com a nossa Constituição da República, o primeiro e o último responsável é o chefe do Estado. Porque ele é que tem a legitimidade democrática, ele foi eleito, ele, à sua vez, que nomeou os ministros. Então, ele é que é o responsável. Responsabilidade política. É isso mesmo. Portanto, é diferente da porque isso, se nós olharmos a esta corrupção de uma forma leviana, nunca vamos chegar ao centro da terra. António Bueno, a leitura deste caso, já disse, é o terceiro caso em que o Zucco está envolvido, mas neste caso também está envolvido o antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang. Quantidade dos processos que nós temos indicia que era uma farra o governo anterior. Exato. E eu acho que até é importante que a Procuradoria-Geral da República esteja a agir neste sentido, se bem que, como também é o caso das dívidas ocultas, esta situação também não foi por iniciativa nossa, foi por intermédio de outras entidades. Neste caso até houve delação premiada no caso do Odebrecht, acho que foi no Lava Jato, salvo erro, ou então numa situação nos Estados Unidos, já não me recordo bem de onde é que terá vindo esta informação. É do Brasil mesmo. É do Brasil. Na Operação Lava Jato. Lava Jato, se não me engano. Exato. Então, no âmbito de facto de delação premiada, terá chegado esta informação às nossas autoridades e, em função disso, começaram atualmente a agir para tentar perceber o que é que terá passado. Este era daqueles crimes perfeitos que dificilmente se chegaria a ele aqui em Moçambique. Exato. Era preciso mesmo ter muito azar para que houvesse uma investigação fora que conduzisse a isto. Exato. Se pensarmos quantos mais foram cometidos e que não tiveram esta particularidade de haver uma delação num país de fora. Não, mas isto traz-nos ao de cima a necessidade de, mais uma vez, os altos dirigentes do Estado, principalmente aqueles que têm responsabilidades na condução daquilo que são os destinos do Estado, de deverem agir com muita lisura, com muita integridade, porque é evidente que as tentações devem ser muitas quando se está lá, mas é preciso saber viver com muito sacrifício, porque, acima de tudo, quer dizer, é diferente. Eu sempre costumo dizer, até com pessoas conhecidas, quer dizer, se alguém quer se envolver num negócio ilícito, é mais fácil envolver-se no contrabando de batata, cebola, quer dizer, porque a pessoa consegue meter, vendeu, desapareceu, não deixou rastro. Mas dinheiro, quer dizer, dinheiro recebido ilicitamente, lícita ou ilicitamente, sempre deixa rastros. E um dia vai-se descobrir, efetivamente, de que qual terá sido a origem daqueles dinheiros, e pode até ser um momento em que a pessoa esteja mais relaxada, mais descansada, a pensar que, como se disse, o crime foi perfeito e ninguém irá descobrir o que ele terá acontecido, mas, por ironia do destino, pode-se descobrir e haverá a necessária responsabilização. Agora, é importante, eu espero que o Ministério Público também tenha feito, e muito bem, o seu TPC, de modo a que possa efetivamente ter todos os elementos probatórios que possa sustentar este processo, mas, acima de tudo, esses 900 mil dólares devem entrar para os cofres do Estado. É isso que é preciso garantir, que os 900 mil dólares indevidamente recebidos e que encareceram, ao fim e ao cabo, a própria obra, e sejam naturalmente perseguidos e retornem aquilo que é os cofres do Estado. Agora, mais uma razão para a necessidade do Sr. Deputado Manuel Chang voltar a Moçambique, quer dizer, porque se ele for para lá, os 250 mil dólares que ele recebeu ficarão perdidos, não haverá como responsabilizá-lo para que ele possa devolver esse dinheiro ao povo moçambicano. António Bueno, Eduardo Lambrete, sua leitura esta detenção de Zucco, Paulo Zucco? De facto, é mais um que vem engrossar a lista, e não é o último, com certeza. Acho que na lista devem ser muitos, e acredito, entre eles mesmo devem estar a se apontar dedo, mas por que eu e os outros não estão? Não nos esqueçamos. Uma visitação
as grandes obras públicas que foram erguidas neste país, talvez soubesse muito mais. Exatamente. E nós acompanhamos muito recentemente, através de um dos jornais da praça, os esquemas que foram montados lá quando da reversão da hidrelétrica de Cahora Bassa, em que algumas pessoas encaixaram, falava-se de 30 milhões de dólares e alguma coisa assim. Quer dizer, esta era a prática, não é? A utilização ao belo prazer dos recursos do Estado era a prática e fazia-se com tanta naturalidade, com tanta impunidade, que as pessoas não tinham nem sequer medo de fazer este tipo de coisa. Portanto, os valores que eram solicitados e que o Estado moçambicano ou que os moçambicanos pagavam, porque estas comissões vinham na conta e os moçambicanos é que pagavam e eles depois recebiam pela sua parte. O que nós temos, o que nós esperamos é que de facto esses processos corram e tenham consequências. E que estas prisões preventivas não sejam apenas prisões para acalmar os ânimos das pessoas e para depois se dizer que não encontramos evidências que sustentem uma condenação. Como eu dizia no meu tema da semana, a prisão preventiva não deve servir para começar um processo de investigação. A prisão preventiva ela deve ser fundamentada com base numa investigação que já produziu evidências não duvidosas, que seria justamente um caminho para a condenação, e a sua prisão seria para evitar qualquer tipo de perturbação no andamento do processo, ou em caso de se temer alguma desordem pública, então as pessoas devem ser privadas da sua liberdade. Eventualmente, neste caso que está a vir de um outro processo, haja mais elementos do que um processo de raiz, não é? Nós esperamos que, de facto, essas evidências nos conduzam para uma decisão nessa linha de que eles são culpados. Porque uma outra decisão contrária seria uma frustração total para os moçambicanos. Nós não estamos a dizer que o processo da investigação tem que levar à condenação necessariamente. O processo da investigação é a busca da verdade. A verdade pode ser que ele é culpado ou não é culpado. Mas a partir do momento em que ele é preso preventivamente, o tribunal deve ter informação suficiente que lhe leva a acreditar que é quase culpado. Não tem a certeza absoluta, mas todos os dados levam a que ele vai ser condenado, né? Muito bem, vamos para o verdadeiro ponto. No último fim de semana foram anunciados, então, alguns passos significativos para reativar o processo de desmobilização e, portanto, de desmobilização e integração dos elementos da RENAMO, com um encontro entre o Presidente da República e o líder da RENAMO. O Nambrete é uma pessoa privilegiada porque está a ter acesso a estas conversações. Queria ver a sua leitura, não como membro lá, mas como analista, do que é que significa então, o que significou este encontro e esta recalendarização que houve. Sim, como se sabe, este é um processo que já leva o seu tempo e a quando da assinatura do memorando de entendimento sobre as questões militares, estabeleceu-se um calendário, estabeleceu-se um prazo na altura de 120 dias e o próprio processo mostrou que não era possível que este processo fosse encerrado em 120 dias, mas passos foram dados no sentido, na direção daquilo que é a expectativa de todos os moçambicanos. Este encontro, na verdade, ele serviu para se passar em revista todos os passos que já foram dados e perspectivar-se o futuro, estabelecendo-se novos prazos em função daquilo que é possível ser feito. Porque acredito Qual é a garantia que há de que desta vez esses prazos vão ser respeitados? Bom, a garantia é o compromisso que os dois líderes assumem publicamente perante os moçambicanos, mais do que qualquer papel assinado. A palavra dos dois líderes, essa é que deve fazer fé de que há um compromisso e eles representam efetivamente os moçambicanos neste processo da busca pela paz. Estamos a falar de um chefe de Estado, estamos a falar de um líder do maior partido da oposição e estas pessoas são pessoas credíveis e os moçambicanos devem acreditar que se estas pessoas que lideram este processo assumem este compromisso, não foi em privado, foi publicamente,
é que de facto estão comprometidos em que este processo chegue ao fim dentro desses parâmetros. Agora, é verdade que este não é um processo aritmético, não é um cálculo aritmético, tem as suas próprias velocidades que devem ser observadas, porque quando queremos ou quando pensamos em ter um processo que vai ser sustentável a longo prazo, porque o que se pretende aqui não é uma paz apenas para o processo eleitoral ou para os próximos 5 anos, mas é uma paz definitiva. Em Moçambique passa então a ser um país que vive ou se desenvolve num outro ambiente que não tem o espectro da guerra, e isto precisa de muita cautela para que todos os passos que são dados sejam feitos com bastante segurança, e esta é a razão que ditou o não cumprimento dos prazos iniciais e que eventualmente, a surgirem situações que requerem maior atenção das duas partes, pode também, e isso não deve criar surpresa para ninguém, se os prazos que foram estabelecidos forem dilatados por mais um pouco ou menos um pouco, porque é um processo de facto complexo. Mas eu acredito que o compromisso público assumido pelas duas lideranças é esta a base e o fundamento para os moçambicanos acreditarem que isto vai funcionar. António Bueno, temos razões para acreditar que desta vez é de vez? Bom, nós devemos ter sempre esperança e não devemos desfalecer e devemos continuar a acreditar que, de facto, há compromisso e comprometimento das lideranças no sentido de levar a bom porto este processo de paz. Mas este encontro até já se justificava, que devesse até ocorrer há muito mais tempo, principalmente quando começaram a surgir ruídos no momento da implementação da DDR. Quer dizer, é importante que o Presidente da República e o Presidente da RENAMO se encontrassem para afastarem estes percalços que estavam a acontecer, de modo a que pudesse decorrer numa situação de normalidade este processo da DDR. Aliás, mas também a consciência que é um processo complexo, que vai implicar muita entrega, muita à vontade e querer de fazer com que as coisas aconteçam, porque sem este querer, sem esta vontade, dificilmente nós conseguiremos atingir os objetivos a que nos propusemos como cidadãos moçambicanos. E me parece que aqui já começa eventuais desentendimentos que entretanto houve antes, foram desvanecidos, e já se nota de fato que há uma linguagem comum, dando a entender que já não há quaisquer problemas, e fez até recandalização dos próximos processos, o que significa que estamos agora a aguardar que isso venha efetivamente a acontecer. Mas tem sido assim a seguir a cada encontro, depois já há um momento de esfriamento, de novo. Pois, estou aqui a fazer de advogado do diabo, mas para encontrar razões objetivas que nos façam acreditar que desta vez os prazos vão ser efetivamente cumpridos. Bom, também não se tornou público o teor de tudo aquilo que se conversou. De certeza, aqueles alguns mal-entendidos, alguma má interpretação de alguns passos que deviam ser dados, de certeza ficaram esclarecidos. E também não nos esqueçamos, quer dizer, 15 de outubro é já daqui a 4 meses, quer dizer, é importante que essas fases todas já estejam totalmente em andamento e algumas já tenham concretizadas antes dessa data. Portanto, está otimista depois deste encontro? Eu sou como aquela criança, né, que sempre quando chega às 17 horas vai receber o pai pensando que é esta vez que o pai está a lhe trazer um doce morangueçado. E quando o pai não traz, a criança começa a desconfiar e não acreditar no pai. Mas o encontro em si, de fato, criou um espaço de renovação de esperança. Ao criar esse espaço, também cabe a nós, os moçambicanos, continuar a pressionar, dizer que este é o único caminho, porque os moçambicanos querem ter, de fato, uma paz efetiva. Os moçambicanos querem desenvolver a sua vida num ambiente de tranquilidade, de paz e sem medo e sem intimidação. E do outro lado tenho as minhas reservas. E essas minhas reservas residem nas questões técnicas da implementação
desse entendimento. Se de fato estarão criadas todas as condições técnicas para que no prazo de 2 meses se cumpra todos os processos da DDR. Aí começo a ter as minhas reservas, porque os próprios dois já colocam a hipótese de convocar uma conferência de doadores para financiar o processo. Então, quando lançam isso, estão a dizer que ainda não existem meios financeiros para implementar as questões técnicas. Para mim, as questões técnicas residem basicamente em saber quantos homens são, a sua localização e o destino para que vão. E isso tudo requer uma logística. Portanto, enquanto não houver uma resposta clara em relação a esse capítulo das questões técnicas, persistem as minhas reservas. Mas encontraram-se, há uma esperança renovada e vamos continuar a pressionar para que acelerem o processo, para que no dia 15 de outubro vai sair eleições num ambiente de paz e tranquilidade. Muito bem, vamos agarrar à esperança, como dizia aqui o Lutero Simango, para que de facto essa esperança nos leve a bom porto relativamente a este processo. Como se diz também, a esperança é a última morena, então vamos agarrar-nos tenazmente a ela, a ver se efetivamente este processo termina como todos nós desejamos, numa paz efetiva e duradoura. Muito bem, agradeço a presença de todos aqui e no próximo domingo voltamos a encontrar-nos neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho e até lá.